Eu sou líder religioso, falo muito sobre Jesus, mas o que eu tenho mais falado... Sabe, eu oraria para que Deus me dê mais lágrimas, lágrimas amargas, de arrependimento todas as vezes. Você já deu essa chance para Deus se mostrar real para você? Eu quero te convidar a experimentar Jesus, porque Ele é real. Quem mora na cidade não consegue pensar muito em coisas espirituais. Vou te explicar por quê. Não é preconceito. É porque a gente vive num mundo muito material aqui na cidade. A gente vive rodeado de coisas materiais. De coisas, a grande maioria delas, inorgânicas, sem vida. Talvez seja por isso que essas coisas não brilhem, que a cidade seja cinza. A gente vive no meio dessas construções feitas por mãos humanas. E não tem nenhum mistério nisso. Elas são todas calculáveis. A gente sabe tudo o que foi necessário para elas serem construídas. Desde a matéria-prima que foi conseguida até a confecção mesmo dessas construções. A gente sabe tudo, não tem mistério nenhum. São coisas que nós sabemos produzir como seres humanos. Na natureza já é diferente. A natureza é misteriosa, a gente não entende bem como é que ela funciona. É espantoso a gente olhar como que uma semente vira uma árvore. O que é que faz todo esse processo acontecer? Por mais que a gente estude, por mais ciência que nós tenhamos, fica um mistério. Fica um pensamento de assombro. O que é que está por trás de uma semente? O que é que está por trás de tanta vida, de tanto colorido, de tanto brilho que existe na natureza? Esse assombro pela natureza, esse mistério que a envolve, às vezes se traduz em medo para nós. Você que é da cidade, tem coragem de entrar num mato, num escuro, num bosque escuro durante a noite? Eu não tenho. E mesmo que a gente esteja dentro de uma casa, numa fazenda, durante a noite você olha para aquele corredor longo e você começa a imaginar coisas. Né? Agora se imagina comigo que você esteja no centro de uma cidade grande, dentro de um apartamento bem construído. Você esteja dentro de um apartamento na cidade de Nova York ou mesmo de São Paulo. Que assombro tem ali dentro? Não tem nenhum. Porque não tem mistério nas coisas que o homem faz. A gente se cerca daquilo que a gente entende para evitar ou para esquecer, para não lembrar daquilo que a gente não compreende. E a gente fica protegido dentro do nosso mundo material. E às vezes chega a acreditar que a realidade é material. Mas há coisas imateriais na nossa vida, na nossa realidade. A morte, o amor, a felicidade, o riso. A questão não é o que nós estamos vendo, se são as paredes da cidade ou se são as árvores da natureza. A questão é como a nossa experiência impacta aquilo que nós estamos vendo. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui andar pela primeira vez numa montanha-russa. Eu confesso que eu não tinha medo nenhum de montanha-russa. Para falar a verdade, eu zombava de quem tinha medo de montanha-russa. Me lembro que quando cheguei bem pertinho de subir nela, meu amigo que estava do meu lado tremia de medo. E eu ria dele. Quando chegou a minha vez, eu sentei na frente, na primeira fileira. Sem medo. A máquina começou a andar, subiu até o topo, e o resto da história você deve imaginar. Passei a maior parte do tempo naquela montanha-russa de olho fechado, morrendo de medo e gritando. Quando eu desci dela, eu jurei pra mim mesmo, nunca mais eu subiria numa montanha-russa. Até hoje, quando eu olho para uma montanha-russa bem de perto e vejo as pessoas se divertindo nela, eu sei as mesmas coisas que eu sabia antes de subir nela. Eu tenho as mesmas razões para crer que a vida de ninguém que está fazendo uso da montanha-russa está em perigo. Mas mesmo assim as minhas mãos suam. Por que isso acontece? A realidade não mudou. A máquina é a mesma, as razões que eu tenho para acreditar que ela funciona e não põe a vida de ninguém em risco são as mesmas, mas a minha experiência mudou
a forma como eu vejo aquela máquina. A experiência mudou o meu jeito de enxergar o mundo. A questão não está no que vemos, não está nos olhos, mas na mente por trás dos olhos. Jesus diz assim na Bíblia, em Mateus 6, 22 a 23, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Muitos escolhem não crer em Deus. Não porque não veem evidências de que Ele exista. É porque por trás dos olhos está uma mente que não quer crer. Não faltam fatos ou argumentos. Falta vontade. Por outro lado, existem pessoas que querem crer. Que para onde elas olham, elas veem Deus. Tudo parece Deus para elas. Para esses, não faltam argumentos, não faltam fatos, não falta vontade. Mas essas pessoas, mesmo com toda essa boa vontade para crer em Deus, pode ser que elas não tenham o experimentado ainda. A questão não é crer ou não em Deus, estar em um desses dois grupos. A questão não é se a religiosidade é que faz parte da sua vida, da sua visão de mundo, ou se é a filosofia secular ou a ciência. Essa não é a questão. A questão é o que você já experimentou na sua vida. Você já experimentou Jesus? Ele diz assim, aquele que buscar, encontrará. Você já se encontrou com Ele na sua realidade? Você sabe quem é Deus na realidade? Você já deu essa chance para Deus se mostrar real para você? Eu quero te convidar a experimentar Jesus, porque Ele é real.